personagens que tinham tudo pra ser vilão, mas se tornaram os mocinhos no final. Não importava o quanto eu me esforçasse, eu era sempre o esquisitão, o último a ser escolhido, o biruta, a ovelha negra, o menino mau. Aqueles personagens que tiveram um passado triste, mas não só um passado triste, mas é um passado que envolve outros fatores que tinha tudo pra se tornar um vilão. Seja lá o governo, seja lá os mocinhos que eram não mocinhos na época, seja essas coisas assim, entendeu? Então, sem mais relações, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. E para o nosso sexto lugar, eu vou trazer aqui Akame, de Akame ga Kill. Akame, pra quem não conhece a Akame, a Akame de Akame ga Kill, uma das protagonistas do anime de Akame ga Kill, ela desde, na verdade, criança foi vendida para o Império para poder ser treinada desde criança para ser uma assassina, trabalhando aquela parte suja, sabe, do Império, aquela parte do governo, sabe, o trabalho sujo por baixo dos panos, essas coisas. Só que ela tem uma irmã gêmea que se chama Kuromi. Então ambas foram vendidas para poder serem assassinas para esse Império. Só que conforme ela foi passando a sua vida, ela foi notando as atrocidades que estava fazendo, que o Império estava ordenando ela fazer, a ponto de matar pessoas inocentes. Então ela chegou num dilema muito forte, que era simplesmente continuar no Império ou simplesmente largar o Império e seguir pro lado do bem. Isso aí, e ela escolheu o quê? O lado do bem. E por isso que ela tá nessa lista, porque ela podia muito bem seguir o caminho do Império, ainda mais que ela tinha sido treinada desde criança, então ela já tinha uma ideologia, já tinha uma índole de ser uma vilã, de ser uma assassina. E tem mais, a Kuromi, que é a irmã dela, continuou no Império. Então ela tinha uma escolha ainda mais difícil, que era simplesmente desvincular aquela persona que foi construída desde criança e ainda assim abandonar a própria irmã gêmea. Então foi uma escolha muito difícil, então merecido o nosso sexto lugar, uma pessoa que tinha tudo para ser vilão, porém escolheu o caminho do bem no final. Em quinto lugar, eu tô trazendo aqui One Piece, o anime de One Piece. One Piece tem muitos personagens que podia facilmente ter virado um vilão e não ter se tornado um mocinho hoje em dia, né? Mas uma personagem assim que eu colocaria aqui nessa lista, claro, obviamente, que seria a Nico Robin. O quê? Olhando direito agora, ela é uma formosura. Calma, não fiquem tão afobados. Não tem como não colocar a Nico Robin nessa lista pelo passado dela aqui, pelo amor de Deus. Pra quem não conhece o passado dela, lá vai o spoiler e foi mal, pessoal. Vai ter que ter spoiler aqui. O passado dela, que ela vivia lá na ilha lá do conhecimento, eu não me lembro o nome da ilha. É uma ilha que adquiria todos os conhecimentos de todo lugar do mundo. Porém, para o governo mundial, isso aí, ó... Conhecimento não, conhecimento aqui não, meu chapa. O que eles fizeram? Eles simplesmente destruíram a ilha inteira, matando todas as pessoas que ela ama, inclusive a mãe dela e toda a família dela e tudo. Então ela não sobrou nada e com apenas 8 anos ela teve que pegar um barco e navegar sozinha pelo mundo. Então a Nico Robin tinha tudo para ser uma vilã no mundo do One Piece. Aí essa criança, ela cresceu e ela ficou fazendo o que na vida? Ela só ficou sobrevivendo. Ela não meio nem que buscou uma vingança assim contra o governo mundial pelas as coisas que fizeram a terra natal dela. E ainda no final, quando ela conheceu o Luffy e a tripulação, mesmo sendo cruel, enganando a tripulação, ela ainda ganhou empatia pelo pessoal, acabou ganhando intimidade, ganhando essa amizade, acabou gostando da tripulação, e aí ela se entregou para poder defender a tripulação, e mesmo assim ela escolheu no final o caminho do bem, onde que ela tinha tudo pra poder ser uma, sei lá, tudo bem que revolucionário também não é vilão, né? Mas enfim, querer atacar o governo mundial, tacar o foda-se e matar tudo relacionado ao governo, sabe? Porque, porra, o governo destruiu a terra natal dela, por que eu não vou destruir o governo também? Mais ou menos esse pensamento. Porém, ela escolheu ser uma Mugiwara da turma do Chapéu de Palha, não é mesmo? Merecido o nosso quinto lugar. Agora partiu para o nosso quarto lugar. E o nosso quarto lugar eu vou trazer aqui Bakugou de Boku no Hero. Quem cortou o óleo por Ossi? Fui eu. Você envergonha sua irmã. Bakugou, eu particularmente jurava que ele ia virar vilão, porque o Bakugou tem uma trajetória que é assim, meio que questionável. O Bakugou é aquele personagem que quer resolver tudo na base da força, é aquele estilo de personagem que não tem
carisma, não tem empatia pelo o próximo. Então, se você é fraco, você vai continuar sendo fraco. Então, quer passar por cima de todo mundo, quer ser o herói número 1, quer ser o mais forte de todos. E é isso. E o ápice dele, que foi ali que eu falei assim: essa porra vai virar vilão, porque parecido com tipo Naruto e Sasuke, que o Sasuke virou vilão os caras 4, que foi quando ele foi sequestrado lá pelo Shigaraki. E o Shigaraki queria recrutar ele. E obviamente que ele chega lá e o Bakugou simplesmente nega que ele vai ser o herói, porque ele acredita nisso, por conta que o maior ídolo dele é o All Might. Aí que o Bakugou quebra todos os paradigmas, porque o Bakugou é aquele personagem bruto, ignorante, que manda todo mundo morrer, é o Shiné, esses caras 4, só que ainda assim, como ele tem o ídolo dele como All Might, ele acredita no heroísmo, porque assim, o ídolo dele como All Might, ele acredita que o All Might é aquele personagem que chega pra derrotar qualquer vilão, e é isso que o Bakugou queria. Então, Bakugou, merecido o nosso 4º lugar, que podia ter se tornado vilão, apesar de que se ele fosse vilão, seria um moleque do caralho, mas ele se virar como um herói, não é mesmo? Sei que deve estar com medo. Eu não tava com medo! Eu não tenho medo de nada! Então, antes de começar o nosso top 3, você não seja um vilão para este canal, e para isso eu quero que você seja um herói, e para você ser um herói, você só precisa curtir, compartilhar, comentar, se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Comenta aqui personagens que vocês acreditavam que podiam ter virado vilão, mas escolheram o heroísmo no final. Se você chegou até aqui e não tá a fim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com o vídeo mesmo assim. Então partiu para o nosso top 3. Então, nosso 3º lugar, eu vou trazer aqui Naofumi, de Tatenuyusha, o herói do escudo. O que foi? Você não ia meter a porrada pra cima de mim? Decidi mudar de ideia. Entendi. Ganhou um tempo a mais de vida, viu? Ele realmente tinha tudo pra ser um desgraçado vilão. Tudo bem que ele tem umas atitudes um pouco questionáveis, só que o bicho também tinha tudo pra atacar o foda-se, né? Fora aquela princesa lá que acusou ele daquelas coisas que ele não fez, que eu não vou citar aqui. O rei, e ela fez isso pra literalmente o reino inteiro ficar contra ele, não conseguir suprimentos nenhum pra poder ser o herói do escudo, ele não conseguir ter apoio de ninguém, todo mundo tacar ele como um vacilão, traidor, cuzão, tudo de ruim na vida dele. Tudo bem que ele tem umas atitudes questionáveis, que foi aquela compra da personagem, como que é? Da Raftalia, tudo mais. Só que ainda assim, digamos assim, ele tava muito puto com a situação que ele passou, muito com raiva, puta assim, tudo mais. Só que ainda assim, ele ainda tinha um pedacinho pequenininho, mas ainda tinha, sabe? Aquele pedacinho de bondade e tudo. Tanto que no final, ele poupou a princesa que acusou dele de toda a atrocidade que ele podia ter feito, que na verdade ele não fez. Então ele poupou a vida dele. Ele tinha tudo pra se tornar um verdadeiro carrasco vilão naquele mundo de Tatenuyusha, naquele mundo medieval. Porque aquele maluco que ele sofreu de acusação ali, o que ele foi destratado ali, realmente é foda, pessoal, vai. Tenta se colocar um pouco no lugar ali, porque é meio foda você ser destratado daquele jeito e não mudar totalmente de personalidade e tacar o foda-se pra tudo, né? Então, merecido, o nosso 3º lugar, Naofumi, de Tatenuyusha, herói do escudo. Dito isso, partiu para o nosso 2º lugar. Por que você tá mentindo pra mim? A gente não era parceiro? E no nosso 2º lugar eu vou trazer aqui o Guts. O famoso psicótico, o psicopata, o anti-herói. Ele não é um herói, não é um anti-herói. Mas mesmo assim, o Guts tá merecido o nosso ranking aqui. O Guts de Berserk, que... Bom, acho que todo mundo conhece o plot que acontece do Guts e as coisas que ele sofreu da vida, além de ter perdido todos os amigos dele lá da Turma do Falcão, Trupe do Falcão, sei lá, Bonde do Falcão, não me lembro o nome lá, eu sei que tem Falcão no meio. E ele ter perdido todas aquelas pessoas lá e ainda por cima o Griffith ter feito isso com a mulher dele na frente dele, né? Então isso aí é pesado. E fora isso, que isso aí é dito no anime, no mangá, eu não vi tanto o mangá, eu vi alguns trechos e tudo mais. No mangá ele sofreu ainda na infância aqueles tipos de coisas que vocês devem estar imaginando. Exatamente, ele sofreu tudo aquilo, ou seja, ele meio que tinha tudo para se tornar um vilão desgarrado e foda-se o mundo, porque o que esse filho da puta sofreu não tava escrito, né? O Guts sofreu pra caramba, mas ainda assim ele não é um herói. Ele é um matador de demônios anti-herói, né? Então acho que dá pra ser dessa maneira. Então Guts de Berserk, merecido o nosso 2º lugar. E o
nosso primeiro lugar eu vou trazer aqui o personagem de Kakashi de Naruto. Vai dar tudo certo. Você sabe que eu sou bom de papo. Vai por mim. Vai ser interessante. Kakashi tem realmente uma história muito triste, então tem até aquele pedacinho lá meio triste que é quando o Sasuke pirralho lá vira pro Kakashi e fala assim que o que aconteceria se eu matasse todas aquelas pessoas que você ama, como que você sentiria, né? E o Kakashi simplesmente vira assim, É uma teoria interessante, mas acho que você tá um pouco atrasado para testar isso. Todos sobre quem você tá falando já estão mortos. E o Kakashi mesmo assim seguiu o caminho certo do ninja, se tornou um Jonin e tá sendo professor ensinando a futura geração. Porque o passado do Kakashi, pra quem conhece, é realmente triste para um caralho. Kakashi, que era apenas um garoto quando o seu pai, ele simplesmente se suicidou. Por quê? Porque ele, na missão dele, ele focou em salvar as pessoas e não em cumprir a missão. Com isso, ele tomou uma pressão absurda da Vila da Folha, lá do pessoal lá que ele trabalhava. Então, como o pai do Kakashi, ele tinha aquela índole de seguir as regras o tempo todo, e aquele cara fechado, aquele cara metódico, por conta de tanta pressão, ele acabou se desvivendo, infelizmente. E com isso, o Kakashi, ele acabou se tornando uma pessoa também fria nessa situação. Só que depois que ele conheceu o Obito e a Rin, foi mudando as coisas com o decorrer que eles vão se conhecendo e vão fazendo as missões. E não bastando isso, o que aconteceu, o Obito também falece. O Obito também falece com a famosa pedra na cara dele, que ele entrega o Sharingan pro Kakashi, e o Kakashi, sem querer, mata a Rin com as próprias mãos. O cara tinha tudo pra atacar o foda-se, principalmente pra atacar o foda-se pra Vila da Folha, que botou aquela pressão absurda psicológica no pai dele, que acabou ele fazendo aquela atrocidade lá, simplesmente o cara pendurado no quarto e uma criança vendo aquilo, né? Então, merecido o nosso primeiro lugar, Kakashi. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós, tamo junto, desligando.